E aí, galera? Pota concurseiro na área. Caveira 18. Sempre lembrando que você pode adquirir os nossos PDFs, né? Para você imprimir e assistir a correção pelo YouTube, beleza? Vamos lá. Primeira questão bem tranquila, né? O número de raízes da equação. Tá? Quando ele te pede o número de raízes da equação, ele falou o número de raízes, né? Nesse caso aqui, ó, é a mais fácil de todas. Por quê? Porque aqui está o x ao quadrado. Aqui vai dar x ao cubo. E aqui vai dar x à quinta. Então, se eu pego só o x, ó, aqui o x ao quadrado. Aqui, o maior expoente vai ser o x elevado a 3. Tá vendo? E aqui vai ser x elevado a 5. Repetindo a base e somando os expoentes, vai dar x elevado a 10. Ou seja, o número de raízes dessa equação é 10. Aqui eu tenho que fazer o seguinte, aproveitar a questão para mostrar um detalhe. Por exemplo, se você pega aqui e fala assim, cada pedacinho igual a zero. 2x2 igual a zero. Aí vai dar x2 igual a 0 sobre 2. Vai dar x2, x ao quadrado igual a zero, né? Ou seja, x é igual a zero. Só que tem que, como o expoente do x nessa parte era 2, a raiz zero aparece duas vezes. Então a gente diz que ela tem multiplicidade 2. Porque ela aparece duas vezes. A multiplicidade é o expoente. Agora, se eu pego essa segunda aqui e falo x menos 1 igual a 0, aí vai ficar x igual a 1, porque o menos 1 vai passar para lá. Então, a raiz 1, vou botar só m, ela tem, vou botar assim, multiplicidade 3, porque ela aparece 3 vezes. E, por fim, x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Ou seja, a raiz menos 3, ela tem multiplicidade 5. Por quê? Porque ela vai aparecer 5 vezes, tá? Então, ela tem 10 raízes. Quais são as raízes? 0, 1 e menos 3. Ah, qual é a raiz de multiplicidade 3? 1. Qual é a raiz de multiplicidade 5? Menos 3. E assim vai. Qual é a raiz de multiplicidade 2? 0. Beleza? Agora aqui é uma questão de cubo, né? Ó, a diagonal de um cubo mede 3. Tá, então, a diagonal do cubo é igual a 3. Aí tu fala, pô, a diagonal do cubo é a aresta raiz de 3, que é igual a 3. Ele quer o volume. Aí se eu isolo aqui, ó, aresta é igual a 3 sobre raiz de 3. Não precisa racionalizar aqui, né? Porque se você racionaliza, tu vai perder tempo. Como ele quer o volume, olha só, o volume é aresta ao cubo. Então, o volume seria 3 sobre raiz de 3 elevado ao cubo. Elevado ao cubo, você pode fazer aqui, ó, 3 ao cubo, 27. Esse 3 que está aqui, ele vai invadir aqui dentro. Mas se você quisesse fazer assim, ó, 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. É verdade. Aí o que vai acontecer? Em cima vai dar 27. Aqui, ó, quando você multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, já vai dar 3. Porque seria raiz de 9, que é 3. Raízes iguais multiplicadas dá o próprio número. Então vai dar 3 raiz de 3. Aí ficou 3 raiz de 3. Aí você vai falar assim, eu cortei o 27 com esse 3, deu 9. Então ficou 9 sobre raiz de 3. Agora eu racionalizo. Aí racionaliza por raiz de 3 e por raiz de 3. Então vai dar 9 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Finalmente 9 com 3 dá 3, ou seja, 3 raiz de 3. Letra C. Ok? Essa também é muito boa. Essa primeiro 3 é bem interessante. Seja a circunferência de centro 0 e menos 2 e raio raiz de 5. Se K é 0, se esse ponto pertence à circunferência, sendo K maior que 0, o valor de K é... Bom, vamos relembrar a equação da circunferência? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Tá bom? O centro tem coordenadas A e B. Então, o centro é o A e o B. Aí tu vai falar, então vai ficar X menos o A, que é 0, ao quadrado, mais y menos b. O b é menos 2. Então, menos 2 já vai dar mais 2 ao quadrado. E o raio é raiz de 5,
elevado ao quadrado, a gente sabe que a gente vai cortar aqui e vai sobrar só o 5. X menos 0 é x. Ó, aqui ficou x ao quadrado. Mas não vou fazer nada aqui. Ó. Y mais 2 ao quadrado é igual a apenas 5. Quando ele falou que esse ponto, ó, se K e 0 pertence à circunferência, é porque o da frente é o x e o segundo é o y. Então você teria que substituir aqui. Ó. Não é uma questão grande e muito menos difícil. Porque olha o que vai acontecer. Vai ficar K ao quadrado mais, no lugar do y tem que botar 0. Então vai ficar 0 mais 2 ao quadrado é igual a 5. Tá? Então vai ficar K ao quadrado mais 0 mais 2 é 2. 2 elevado a 2, 4, que é igual a 5. Então vai ficar K ao quadrado é igual a 5 menos 4. Então vai ficar K ao quadrado é igual a 1. Então K é igual a 1, porque a raiz de 1 é 1. Ele falou que o K era maior que 0, ou seja, o K é positivo. Porque pelo normal aqui seria mais ou menos raiz de 1. Então daria mais ou menos 1. Como ele falou que o K é positivo, o menos 1 não serve. Então a resposta seria 1. É uma questão que pode cair e eu acho possível de ser ganha. A mesma coisa é a 4. A 4, inicialmente, ele está falando, ó, o perímetro de um triângulo retângulo é 24. E as medidas de seus lados em centímetros são expressas por isso daí. Como o perímetro é 24, você vai falar, pô, é só somar tudo e igualar a 24. Ok. Aí o menos 2 com mais 2 eu cortei, né? Então ficou 3x é igual a 24. X é igual a 8. É um triângulo retângulo. Tá vendo que ele quer a altura desse triângulo retângulo relativa à hipotenusa? Ele quer a altura relativa à hipotenusa. O que a gente faz? Faz o triângulo retângulo de cabeça para baixo. Tá vendo? Aqui está o ângulo reto. Então, se o x é 8, aqui 8 menos 2 dá 6, o próprio x é 8, e 8 mais 2, 10. Aí o cara vai falar, ih, é o clássico vezes 2. Lembra do clássico? 3, 4, 5. Aqui está multiplicado por 2. Então, aqui é 6, aqui é 8, e aqui é 10. Ele quer a altura relativa à hipotenusa. Aí aqui eu vou precisar trabalhar relações métricas no triângulo retângulo. Aí eu vou fazer o quê? Hipotenusa, ó, hipotenusa vezes altura, ó, hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. É o famoso AH igual a BC. Se você quiser, ó, você pode pegar aqui, aí colocar o B, o C, aqui eu boto o A e aqui eu boto o H. Para você mentalizar isso aqui que eu estou falando. Ó. Hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. AH igual a BC. Então vamos substituir aqui, ó, hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Então vai ficar 10H igual a 48, H igual a 48 dividido por 10, ou seja, H igual a 4,8. Questão bem tranquila, né? Bem tranquila. Aqui mais tranquilo ainda, né? Essa daí é para cair na prova para todo mundo rir. Ó, Z1, 5 mais I, mais Z2, 2 menos I, menos, abre parênteses, Z3, 1 menos I. Só fazer com calma. Aí tu vai falar, pô, Pota, mais I com menos I eu cortei, graças a Deus. 5 mais 2, 7. Agora o sinal de menos antes vai trocar. Então vai ficar menos 1 mais I. Ou seja, 7 menos 1 vai dar 6 mais I. Muito tranquila essa, hein? Letra B. Não tem como o cara errar uma questão dessa. Ele errar porque ele não está longe de conseguir alguma coisa. Essa também é fácil. Só que essa tem uma coisa que o cara pode falar assim, caramba, tá vendo? Ele está pedindo Z1 menos Z2. Quando ele falou que Z1 tem imagem P, 4 menos 1, é porque o Z1, aqui não é 4 menos 1, esse da frente é a parte real, esse aqui é a parte imaginária. Então seria 4 menos 1i, ou simplesmente 4 menos i. Esse é o Z1. E o Z2 está aqui, ó. Então ele pode disfarçar isso para ver se você cai de bobo, né? Então vamos lá. Se ele quer Z1 menos Z2, Z1 é 4 menos i, menos, abre parênteses, Z2, que é menos 1 mais 3i. Então vai ficar 4 menos i, aqui vai ficar mais 1 menos 3i. Lembre-se, o sinal de menos antes troca o sinal dos dois. Então 4 mais 1 são 5, menos i com menos 3i, menos 4i. Então a resposta 5 menos 4i, letra C. Tranquila também, né? Abençoada essa questão, tá? Em uma turma de 20 alunos, será formado um grupo de 6 alunos para representá-la em uma feira de ciências. Então
Então, se ele falasse só isso, aqui seria combinação de 20 alunos para entrarem 6 no grupo. Só que ele falou que 8 alunos não querem participar do grupo. Então, se eu faço 20 menos 8, eu tenho 12 para disputar 6 vagas. O que isso é? Combinação de 12 para 6. Então, o 12 vai ter que descer 6 degraus. Ó, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. E o 6 é contagem regressiva para explodir. Ok? Aí você vai cortando. Ó. 12 com 6 dá 2. 10 com 5 também dá 2. 9 com 3 dá 3. E o 8 pode cortar porque 4 vezes 2 dá 8. Ó. Gostou aqui? Ó. Tum, tum, tum. Sai cortando na ordem, do maior mesmo. Nem corta lá nos menores para você não se enrolar. Então, para finalizar essa conta, ó, 2 vezes 11, 22. 22 vezes 2 são 44. Vezes 3 vezes 7, 21. Então, se eu fizer 44 vezes 21, a questão morreu. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 4, 4 e 8 são 12, vai 1, 9. 9, 6 e 24 maneiras diferentes de se formar esse grupo. Beleza? Mais uma de números complexos. Isso aqui é módulo, tá, gente? Então, olha só. O módulo do U, que é 3 mais 2i, mais o V, que é 1 mais i. Então, 3 mais 1 são 4, mais 2i mais i, mais 3i. Ele quer o módulo de 4 mais 3i. Vamos chamar o módulo de M mesmo? Já está careca de saber, né? Quem está acompanhando o canal. O módulo é raiz de A2 mais B2. Então, o módulo é raiz, esse cara é o A e esse cara é o B. O B é só o que está colado com I, tá? Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o módulo vai ser raiz de 16 mais 9. Então, o módulo vai ser raiz de 25, consequentemente, o módulo é 5. Alfa. Questão molezinha, né? Abençoada. Ó, essa 9 é uma questão que você vai falar, pô, essa 9 você já passou. Quem está acompanhando o canal vai falar, já passou. É porque essa 9 é uma questão do Dante e eu aposto todo ano que ela vai cair. Eu não gosto de passar uma questão que eu levo fé uma única vez. Eu gosto de passar mais vezes, porque essa questão é muito maneira. Ela fez uma viagem de 8 dias. Em cada dia da viagem, a partir do segundo, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, a partir do segundo dia, ela percorreu metade da distância percorrida no dia anterior, ou seja, primeiro. Aí, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No sexto, ela percorreu 48. Então, ele está falando que a cada dia, ela vai percorrendo a metade. Então, no próximo dia, ela percorreu a metade, que é 24. No próximo dia, ela percorreu a metade, que é 12. Aí você fala assim, pô, aí ele quer saber a distância total percorrida. Porque você vê que é uma PG, né? Aqui está diminuindo. Porque se para cá está dividindo por 2, se eu começar de lá para cá, está multiplicando por 2. Então, para eu saber a distância total em quilômetros percorrida durante 18 dias, eu tenho que fazer a soma da PG. Só que é uma soma da PG finita. Aí o que você tem que lembrar caso isso aconteça na prova? Começa daqui para lá, que não vai alterar, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, esse aqui eu vou considerar como sendo o primeiro termo, beleza? E, consequentemente, a razão eu vou considerar sendo 2. Tudo vai ficar mais fácil. Ó, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Se você faz a soma de lá para cá, a razão vira 2, porque está dobrando. Né? Se para cá está dividindo por 2, ao contrário, está dobrando. Então, a razão 2 é aquela razão da PG que é abençoada, porque 2 menos 1 vai dar 1. Então, olha o que vai acontecer. O A1 seria o 12, a razão é 2, o N é 8, menos 1, sobre 2 menos 1. Ou seja, já não vai ter denominador. Se você faz ao contrário, você vai ter um trabalho gigantesco. Porque você vai ter que chegar até aqui, vai ter que usar a razão meio, a conta vai ficar muito mais trabalhosa e mais propensa ao erro. Então, você vai fazer 12 vezes 256 menos 1, porque 2 elevado a 8 é 256. 2 menos 1 não precisa botar. Então, vai ficar 12 vezes 255. Vamos lá, vamos fazer 255 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11, vai 1, 2, 2, 4, 1, 5. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. 0, 6, 10, 1. 3.060 km.
Letra E de ESA. Olha que probleminha maneirinho aí. No estoque inicial de uma loja, o número de casacos pretos era o triplo do número de casacos vermelhos. Bom, no estoque ele quer saber o número total desses casacos no estoque inicial. Então eu posso dizer que no estoque inicial tinha P casacos pretos e V casacos vermelhos. A resposta vai ser a soma dos dois. Só que aí vamos lá. O número de casacos pretos, que é o P, era o triplo de vermelhos. P é o triplo de vermelhos, é a primeira coisa. Depois ele falou assim, ó, foram vendidos 2 casacos vermelhos, então V menos 2. E 26 pretos, P menos 26. Restando no estoque quantidade de casacos iguais de cada cor. Ou seja, isso aqui vai ficar igual. Saíram 2 vermelhos e saíram 26 pretos. E a quantidade restante ficou igual. Agora é só você substituir aqui, ó. Se eu pegar aqui no lugar do P, eu posso botar 3V. Ó, 3V menos 26 e V menos 2. Agora é só desenvolver a conta. Vou fazer V menos 3V é igual a menos 26 mais 2. Beleza? Deixa eu ver se eu troco essa caneta aqui. Meio falhando. V menos 3V vai dar menos 2V. Aqui vai dar menos 24. Multiplica por menos 1. Aqui você vai ter 2V igual a 24. V igual a 12. Então, vermelhos são 12. Consequentemente, preto é 3 vezes 12, 36. Aí a quantidade total de casacos no estoque inicial vai ser 36 mais 12, ou seja, 48. Só para deixar claro que você pode tirar a prova real. Já sabe que é o triplo mesmo. Aí vamos lá. Se temos pretos, 36 e vermelhos, 12. Ele falou que foram vendidos 2 casacos vermelhos, então restaram 10. E 26 pretos, restaram 10. Não ficou igual? Restando no estoque quantidades iguais de casacos de cada cor. Ele poderia até falar assim, restando no estoque quantidades iguais de casacos de cada cor. Qual é o número total de casacos que ficou no estoque depois da venda, no final? Aí no final o total de casacos seriam 20, 10 de cada. Mas no início, que ele queria o total no estoque inicial, seriam 48. Isso é um problema do primeiro grau, tá, gente? É um problema que isso aí se aprende inicialmente na 6ª série, né? Outra questão muito boba, dada, né? Ele quer o valor de f de 2. Ó, você vai botar aqui embaixo, o f de 2. Não é para você botar o 2 no x ainda. Por quê? Porque você tem que primeiro fazer uma igualdade. Você tem que fazer x menos 4, tem que dar 2. Esse cara que tem que estar ali tem que dar 2. Ou seja, o x vai ser igual a 2 mais 4. Consequentemente, o x vai ser 6. Perceba que 6 menos 4 dá 2. Então, eu tenho que, no lugar do x, eu tenho que botar 6. Ó. 3 vezes 6 menos 18. Então, o f de 2 vai ser 18 menos 18. Ou seja, 0. F de 2 é 0. Aí, ó. E a última, polinômio. Para que o polinômio, é o teorema do resto, né? Mais uma. Para que o polinômio tal, dê resto 3 quando dividido por x mais 1. M deve valer? Bom, se ele vai ser dividido por x mais 1, eu tenho que pegar o x mais 1 e igualar a 0. Aí vai ficar x igual a menos 1. Aí você vai jogar o menos 1 no lugar do x. Ó, vai ficar menos 1 ao cubo, mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais m, que vai ser igual ao resto. O resto é 3, aqui a gente bota igual ao resto. Então, ó, repetindo, ele vai ser dividido por x mais 1. Pega o x mais 1 e iguala a 0. Menos 1. Faz valor numérico e iguala ao resto. Agora é só desenvolver. Expoente ímpar vai dar negativo. 1 ao cubo, 1. Mais 2 vezes. Tem que fazer a potência primeiro. Expoente par dá mais. 1 ao quadrado, 1. Aqui eu posso multiplicar, porque não tem potência. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Mais m igual a 3. Então vai ficar menos 1. Aqui vai dar mais 2. Mais 3. Mais m é igual a 3. Se eu quiser, eu posso segurar o m aqui, ó. Vou deixar o 3 e vou passando todo mundo para lá, trocando de sinal. Menos 1 passa para lá. Mais 1. Mais 2 passa para lá, menos 2. Mais 3 passa para lá, menos 3. Então, o 3 com menos 3 eu já posso cortar. E 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, m é igual a menos 1. Galera, espero que vocês tenham gostado. Muitos outros simulados, né, vão acontecer
para que no dia da prova, em nome de Deus, vocês consigam ter o aproveitamento desejado por vocês, por mim e por todos, né? Todo mundo tem que ficar feliz para conseguir a aprovação e seguir a vida depois dessa pandemia, tá beleza? Um forte abraço e até a próxima. Não esqueça de deixar o like, hein, gente? O like, tem que deixar o like, pelo amor de Deus. Um abraço.